povo incrível, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá com convidados muito especiais. Aliás, nós temos sorte, né, Pamela? Não, a gente só tem sorte, porque é cada pessoa mais interessante que a outra. É um mais inspirador que o outro. Se você quer falar sobre empreendedorismo, se você quer aprender, é hoje. Fala, Pamela, com quem a gente tá? Hoje. Hoje nós estamos com duas pessoas realmente incríveis. A gente até é redundante, mas a gente não pode fazer nada, gente. As pessoas são incríveis que sentam nesse podcast. E hoje nós estamos com a Glenda Salles. Ela é consultora e palestrante de vendas de liderança e comportamentais, fundadora e CEO da GRSI Performance e Vendas Comportamental. Ela é mestre em International Business e, além disso, ela tem vários cursos em Stanford. Enfim, é uma infinitude. O currículo dela é maravilhoso. Se eu falar tudo aqui, eu vou deixar para vocês pesquisarem, tá? E também temos aqui o Ricardo Figueiredo. Ele é especialista, consultor de alta performance e gestão com experiências no Brasil e fora. É fundador e CEO da GRSI Performance também. Formado em administração pela FAAP, possui certificação professional, né? Eu vou pensar em inglês hoje. Self-coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching e formação personal trainer pela American Academy of Personal Training. Nossa, gente, aqui é sucesso. Prazer, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente tá bem contente mesmo. E vamos falar de algo muito importante hoje, né? Sempre, sempre. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado, muito obrigado. A gente que agradeço, né? Tanto eu quanto em nome da GRSI pelo convite. Muito bom estar aqui. E papear, né? Vamos papear, vamos papear. Bom, a história de vocês é incrível mesmo, realmente inspiradora e é muito legal, porque tem uma conexão importante de empreendedorismo sobre quem vai morar fora, volta para o Brasil, sobre isso é muito comum, né? E é muito bom que vocês voltaram para empreender aqui. Então, assim, a gente quer saber um monte de coisa, né? Mas, assim, e aí a gente vai, todo mundo vai entender um pouquinho da história mesmo durante o nosso podcast, mas a gente queria saber essa importância. Como isso foi importante de vocês terem ido morar fora? Sim. E aí a bagagem que vocês trouxeram, porque realmente, como a Pamela falou, o currículo é incrível, né? Eu até matriculei, vou começar a estudar de novo. Falei, gente, não estudei nada, que isso? Como assim? Mas enfim, a gente quer saber essa importância, essa influência de vocês terem morado fora, assim. Para empreender. Acho que o fato de morar fora te coloca num lugar de percepções diferentes, né? Você tá ali para aprender um lugar que não é confortável para você e essa experiência de poder morar, estudar e trabalhar fora nos traz uma visão mais abrangente, principalmente num país como os Estados Unidos, que foi onde a gente morou, que tem uma percepção sobre as pessoas e sobre o cuidado com o cliente, com o negócio, um pouco diferente do Brasil. Né? Então, eles respeitam muito a questão da relação com quem compra de você. A satisfação com o cliente é o primeiro fator ali para eles, né? E com a nossa oportunidade de diretamente trabalhar ali, fez com que, inclusive, a gente percebesse que criar as relações com as pessoas, respeitar o outro e criar esse contato entre marca e cliente é muito importante. E a gente conseguiu trazer isso também para a percepção nossa dentro do nosso negócio, né? Porque a gente entende que é muito além da experiência de comprar algo de você e da sua empresa, é como você cria essa conexão com a pessoa. Ah, legal. É isso, é ter uma visão de fora, vamos dizer assim, né? Pelas experiências que a gente vive lá, a forma como é conduzido, totalmente, não é que é totalmente, mas é diferente. A gente, quando a gente, quem não tem essa oportunidade de, por exemplo, viver ou estudar ou ter alguma experiência lá, você acaba se balizando pelo que a gente tem aqui. E aí você acaba ficando meio que, não engessado, né? Você acaba ficando mais resistente a não ir lá. Dessa forma você consegue olhar para eu falo que a maior experiência é conseguir olhar como um todo. Das experiências lá, como você se vê em situações sempre desconfortáveis, você não consegue olhar só para um ponto. Sim. Você acaba olhando aquilo como um todo. E aí isso te dá... E quando vocês decidiram, por exemplo, né, cada um teve a sua fase, vocês não foram juntos para os Estados Unidos, né? Essa decisão para vocês irem para lá foi por causa dos estudos, e eu acho que é uma coisa que todo mundo tem de tipo...
eu quero ir pra fora porque eu acho que é o melhor. E aí é quando, né, porque a gente sabe que as dificuldades são grandes, Sim. tem a questão da gente é brasileiro Uhum. e tudo mais, tem da língua, e essa questão pessoal mesmo de vocês, eu acho, como que foi isso? O meu aconteceu, eu tive a oportunidade de morar em Vancouver em 2009, então foi a minha primeira experiência lá fora. Voltei e um tempo depois que eu tava aqui, alguma coisa me dizia que eu poderia viver muitas coisas, ainda que não era no Brasil, era em outro país. E aquilo ficou dentro de mim um período, até que aconteceu 2016, começo do ano eu falei, esse ano agora que eu vou pra fora, e resolvi ir. Como na época eu já tinha 30 anos, pra mim era muito certo de que não faria sentido ir apenas para viver um sonho americano. Era para continuar construindo a minha história. Então eu fui daqui já muito decidida em fazer o MBA. Tanto que eu cheguei lá, 2 meses depois, eu já comecei essa parte de estudo, porque aquilo também traria outras oportunidades, né? E a experiência do MBA me traria também uma visão de negócio e de entendimento de negócio americano, que para mim era muito importante. Porque a veia de corporativa, a veia de estar ali no dia a dia de negócios sempre existiu. Então, eu já entendia que ali era um valor agregado e que não faria sentido eu simplesmente morar nos Estados Unidos para morar nos Estados Unidos. Tá. Então, eu já cheguei com esse mindset. Legal. E você? No meu caso foi diferente, né? Meu motivo de ir não foi pensando em negócio, mas porque eu tinha uma carreira aqui na época, né? Eu trabalhava na instituição financeira há mais de 8 anos, um cargo, uma vida, né, estabilizada, vamos dizer assim. E aí, por coisas pessoais da minha vida, passei por um divórcio e eu precisava me reinventar, me reencontrar. E ir embora, né? Eu fui fazer uma viagem e lá eu vi que eu falei, nossa, aqui pode ser uma forma de eu reacender algo. E quando eu fui, eu não tinha ideia. E ao chegar lá, me deparar com as pessoas que viviam lá, brasileiros ou comunidades, eu falei, não é isso que eu quero. Eu não saí da onde eu saí só pra estar aqui, pra ter um iPhone e um MacBook, assim, sabe? Não era isso, eu ter essa facilidade. E aí foi quando eu falei, não, preciso me desenvolver. E aí é onde eu comecei a construir a parte de estudo. Então eu fui buscar estudo pensando isso. Falei, se eu vou ficar aqui, no momento eu ainda não sabia se era para sempre ou se, né? Eu tinha a ideia que seria longo, que eu não tinha previsão de voltar logo. Falei, então eu vou aproveitar ao máximo para agregar o que eu posso, né? Tá. Mas não foi assim, pensando já em negócio. E aí isso foi se moldando lá, foi se moldando com as oportunidades. Era justamente isso que eu ia perguntar. Como surgiu o desejo de empreender, né? A Glenda falou, fui para realmente já com esse mindset, estudar e fazer MBA e tudo. E você também, você vê que foram diferentes aí, né? Mas como que foi o desejo de empreender? Como surgiu o desejo de empreender em vocês? Lá, na verdade, o meu desejo de empreender eu sempre tive, eu sempre quis ser empreendedor, assim, desde a época que eu já trabalhava, né, no banco, eu queria ter um próprio negócio, querer fazer algo, então eu sempre tive isso. Só que pela comodismo que a gente tinha num emprego, né, que fixo, com todos os benefícios, isso estava adormecido, mas eu sempre quis. E lá, como você acaba sendo muito sozinho e você tem que criar oportunidades, ali você acaba empreendendo, porque você começa empreendendo desde, né, uma prestação de serviço, mas é você por você. E aí aquilo reacendeu muita coisa, assim, em mim, de querer. E aí é onde você começa a construir muitas coisas, que foi me balizando durante o período que eu vivi lá, e aí na decisão de voltar também para empreender de fato, assim, né? Então ele veio, já existia, mas lá fortaleceu tudo isso. E aí, no meu caso, foi completamente ao contrário. Porque eu sempre trabalhei nas empresas e eu tinha muito da atitude do dono, eu fazia aquilo ser meu. E lá não foi diferente. Na oportunidade de trabalho que eu tive lá, eu fui ganhando espaço, né? Eu fui ganhando liderança, gestão, justamente por esse tipo de comportamento. E aí foi um dia conversando com 2 amigas que elas falaram assim pra mim, poxa, é tão seu perfil, né? De orientar, de fazer gestão, de vendas, é algo tão natural seu. Por que você não ajuda as pessoas com isso? E aí eu falei, nossa, interessante. E aí eu estruturei um modelo de consultoria, onde eu comecei a oferecer a consultoria lá, atendendo gente do mundo inteiro pelo online. E foi aí que surgiu. Foi nessa experiência, né? De falar, nossa, eu posso ter um negócio meu, posso colocar tudo isso. Que aí eu criei a consultoria e na experiência formou-se depois a GRSI.
Ah, legal. Até ia ser a nossa próxima pergunta era essa, porque vocês tiveram que empreender cada um à sua maneira, e eu acho que nos Estados Unidos é mais forte essa questão de tipo, você é sua própria empresa, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem um pouco do funcionário achar que tipo, eu sou só um funcionário, eu não vou fazer mais do que isso aqui. E lá você incorpora mesmo essa questão da empresa. E aí, como foi vocês se unirem para fazer a GRSI? Eu fui para os Estados Unidos, a Glenda já morava lá, mas eu morei em Nova York, né, um ano e meio, e aí numa transição, conversando, a Glenda é minha amiga de infância, né, então a gente sempre fomos próximos, assim, a vida inteira, e neste momento era um momento que a gente estava até um pouco afastado, assim, só online mesmo, né, e eu estava para mudar de cidade, buscando um novo lugar, e ela falou, Ricardo, vem para San Diego, que ela já morava lá, aqui tem uma oportunidade para você, tudo, fui. E lá eu tinha, né, o meu próprio negócio, porque lá eu trabalhava, né, como personal trainer, eu tinha então eu já empreendia, né, e ela tinha o negócio dela. E a gente morou junto nesse 1 ano lá. Tá. E aí todas as coisas aconteceram de uma forma Genuína. Porque ela trazia a parte dela do trabalho para casa e eu ajudava ali na parte, por exemplo, de gestão, de controle, que é o que eu faço, que eu sempre fiz, mas assim, o que você acha disso? A gente começou a trocar. E ela, da mesma forma, delas, né, de comunicação, de vendas, pro meu negócio. Pô, estratégias e tal. E aí a gente fazia isso em casa, assim. E aí foi indo até um momento que a gente falou, gente, não tem mais como separar, porque tudo que tinha dela, ela trazia pra gente construir, tudo que eu tinha, eu levava pra ela. E Eu já estava contribuindo com o negócio do outro. Eu falei pra ela, a gente só precisa assinar o papel do CNPJ, porque a empresa já existe. A empresa já existe. Foi exatamente isso. E aí, aqui no Brasil, nessa experiência daqui, nessa evolução, inclusive, dos nossos negócios, foi quando a gente realmente conseguiu entender como que uniríamos, né, as duas expertises e aquilo que a gente estava fazendo só para a gente, cada um na sua consultoria, como uma forma de contribuir e ajudar outras empresas. Foi aí que nasceu, efetivamente, a GRSI, como negócio estruturado. Que legal, gente. E qual é o principal objeto da consultoria? Como que vocês atendem para que a gente possa, e quem está nos assistindo com certeza precisar do trabalho de vocês, como que vocês atendem? Qual é o principal objeto? Do que vocês focam? Quais são os principais pilares da GRSI? Vou dizer. Então, nós temos 2 vertentes de atuação, né? Nós temos uma assessoria de gestão e vendas, onde a gente cuida da parte de cultura, né? Cultura corporativa, onde a gente tem a parte de gestão, e aí a gente fala de gestão de operações, de processos e de pessoas, e a parte de vendas, que é o que a gente fala de estratégias e ações de vendas. São os 3 bases principais dos negócios, né? O nosso propósito é cuidar de pessoas para potencializar resultados, porque a gente entende que uma estrutura de negócio é maravilhosa, mas qual que é o principal capital, qual que é o principal elemento de qualquer negócio? As pessoas. Então a gente precisa cuidar das pessoas. Essa é uma vertente, e a outra vertente é de cultura de aprendizagem, que é quando a gente fala de treinamentos, de palestras, de workshops, que normalmente esses pontos mais específicos de cultura de aprendizagem funcionam muito bem para grandes empresas, que já têm todo esse processo de cultura, gestão e vendas bem definido. E aí, para empresas de pequeno e médio porte, a gente acaba atuando muito mais com a parte de assessoria de gestão e vendas, com ações complementares de cultura de aprendizagem. Exato. Eu escrevi para ela hoje, né, isso, quando a gente estava assim, falando até sobre aqui, né, o que a GRSI faz hoje, né? A gente entrega soluções, né, para empresas tornar a operação autogerida, processos controlados, porque tudo começa numa operação grande, de ponta a ponta, os processos controlados, né, para que você tenha um capital humano, que é o principal, né, com tempo, conhecimento, né, para poder trazer resultado para a empresa, né? Então, inicialmente, a gente tinha muito mais o serviço somente da parte de cultura corporativa, que era mais treinamentos, e aí, como a gente até falou um pouquinho antes aqui, a gente começou a sentir isso, a dor dos clientes de não ter esse processo
feedback, essa gestão, essa cultura muito bem implantada dentro da empresa. Então, acabou ficando um pouco em vão aquele trabalho só de um treinamento, sendo que a pessoa não conseguiria aplicar por falta de processos de gestão. E aí foi onde a gente começou a construir esse novo formato para pequenas e médias empresas, que é o foco, pelo fato de não ter isso muito, né, fixado ainda, para poder dar um suporte numa visão macro. Tá. A gente, é aquilo que aí vem, que a gente falou um pouquinho sobre olhar o macro, a gente consegue hoje olhar o macro e ver que às vezes ali a venda é só o finalzinho, mas o que ele precisa é lá, no comecinho, né? Uma construção, né? E aí Exatamente. vocês vão realmente fazendo toda a base ali, como a gente fala, eu e a Pâmela do prédio, né, Pâmela? Você precisa fazer. Tem que ter a estrutura. Primeiro vai ter a gente costuma falar que em toda a construção você tem que ir fazendo a sua base. Às vezes você vai precisar do andaime, mas vai ter uma hora que você vai tirar o andaime. Então vocês são os andaimes das empresas, querendo ou não, né? Para depois elas andarem sozinha e tudo mais. Eu tô gostando dessa conversa, porque assim, eu acho que tá tão natural, porque eles estão respondendo as nossas perguntas posteriores, tá? Só pra dar dica, Maravilhoso. E aí, até um ponto falando de história, que é importante contar, acho que uma das coisas que nos conectou, e é um dos pilares da GRSI, é justamente essa questão de cuidado, né? Quando a gente fala de vendas comportamental, e para mim era um desafio, inclusive, de trazer para o mercado, a gente fala de vendas, as pessoas pensam em número, pensam em dinheiro. Sim. E é, sem sombra de dúvidas, fundamental. Mas quando a gente fala de vendas comportamental, é exatamente a maneira como você se conecta com o outro, como você entende o outro. E para você vender, você precisa entender o que a pessoa está te dizendo. Que vai muito além daquilo que é falado, daquilo que o corpo dela traz. Tem uma composição. E aí toda a base da minha consultoria era justamente para impulsionar essas pessoas. E aí quando você impulsiona uma pessoa, o resultado dela é muito melhor. E no conceito do Ricardo, da consultoria dele de alta performance, era justamente o ir além da atividade física, né? Que era exatamente cuidar das pessoas para que elas pudessem obter os melhores resultados pessoais e profissionais. E hoje, então, um dos nossos pilares é exatamente o cuidar. E hoje, com todo esse know-how que vocês têm, tanto fora como aqui, vocês conseguem dizer quais são os maiores desafios hoje dos clientes de vocês? Às vezes as pessoas têm as mesmas dores, né? Você já falou que vocês acabaram moldando isso de acordo com as dores das pessoas, mas tem algo que vocês falam assim, isso é comum sempre ou não? É realmente cada caso é um caso? É mais com vendas? Não, porque eu falo, a venda ela é a consequência, né? Eu falo, se hoje a gente pudesse, é que não dá para tirar o vendas, você tirou, porque o que as pessoas hoje ainda estão muito ligadas no venda, no número, né? Porque eu falo para ela que eu queria poder, vamos conseguir, né? Um dos objetivos de chegar e não precisar falar em venda. E a venda ser a consequência de todo o processo, né? Eu acho que a maior dor, que é mais a minha atuação dentro deste processo da GRSI, é a parte de gestão de processos. As pessoas não se preocupam com pequenos processos. Então, quando você olha uma operação de ponta a ponta, tem pequenos processos. As pessoas não se preocupam em criar regras para aquele processo, ter aquela mensuração daquele processo para que ele se torne automático. Então, eles dispensam muita energia, às vezes, com uma atividade, todo dia aquela mesma atividade, que ele não criou uma regra, que ele não criou um passo a passo. É verdade isso. E aí ela perde tempo é dinheiro, ela deixa de produzir em outros momentos, que vai afetar lá no final, num fechamento, pensando financeiramente. Então, eu acho que a maior dor é as pessoas não darem valor para aqueles pequenos processos que ela pode criar um passo a passo e deixar aquilo automatizado, autogerido. No próprio negócio, né? Exatamente. E a gente percebe que é um processo de educação e reeducação. Tanto do dono de negócio, né, que é o primeiro pilar ali, quanto de toda a equipe. Porque muitas vezes as empresas nos procuram e falam, quero aumentar faturamento. Como que eu aumento? Não é só vender, aumentar a precificação, diversificar a precificação, colocar produto ou serviço. Existe uma estrutura baseada em cultura e gestão, né? E a gente percebe que realmente a grande dificuldade é nessa gestão. Ah, legal, legal. E, Ricardo, para você, deixa eu te perguntar, como que a gestão está ligada à auto-performance? Ligada? Elas estão... Uma não vive sem a outra. Não tem como. Uma pessoa, para ela ter auto-performance, e eu sempre expliquei para as pessoas dentro do meu trabalho que eu falo de auto-performance com U, né? De alto e não alta.
Tá. Porque alta é quando você pensa em competição. Então vamos pensar num atleta de alta performance, é um atleta da Olimpíada. Então é uma coisa o alto é você. Então é você ser melhor todos os dias, né? 1% melhor todos os dias. Aí você fala sobre auto performance. Não comparado com o outro, e sim com você de ontem, né? Perfeito. Então, para você ter uma alta performance, você precisa de gestão. Se você não gerir a sua vida, os seus hábitos, sua rotina, você não consegue performar, por exemplo, dentro do seu trabalho, ou dentro da sua casa, ou dentro, né, de qualquer âmbito da sua vida. Então, para existir performance, auto performance, precisa de gestão. Não existe uma pessoa que tenha resultados se ela não tiver uma boa gestão de tarefas do dia, de tudo, né? Então, não tem nem como separar, né? Elas são ligadas uma depende da outra, né? Ai, que legal, que legal. Faz todo sentido, faz todo sentido. E a gente não para pra pensar, né? Porque a gente vai... Não. O empreendedor, ele começa... E aí ele vai indo, né? Ele não tá pensando nos processos, porque ele só precisa, né? A gente tem boletos, a gente quer fazer o negócio andar. A gente precisa E aí vender. e é isso. Aí você, no começo, você é o seu comercial, você é a pessoa que faz, que executa. Só que tem um momento que você precisa sair às vezes do operacional e ir pro comercial, porque você é a sua marca. E aí, como que você faz para que as coisas andem sem que você precise estar lá? São os processos, né? Exatamente. Que a gente tem que fazer. Uma das maiores dores, né? Todo Acho que vou mundo levar dentro, vocês pra empresa. todo mundo dentro do negócio, chega um momento que você quer sair, você quer que aquilo não seja dependente de você, né? Porque se você, por exemplo, fica doente ou tem que se afastar ou vai viajar, a empresa para. O seu negócio para porque ele depende de você para todos. Por quê? A gente estava numa cliente ontem, numa parceira nossa, e ela falou, não, tá tudo aqui. Eu falei, tá, mas tá tudo aí. E a pessoa que tá na outra sala trabalhando com você, ela não sabe Não disso. sabe que tá tudo aí. Então, às vezes um probleminha do dia, que são nos erros, né, que a gente consegue captar e aí criar um processo, eu falei, se acontece isso hoje e você não mensura, não cria uma regra aquilo e divulga para sua equipe ou para as pessoas, para isso vai acontecer de novo. E aí, por isso, do processo de você realizar, né? Sim. E aí você consegue, quando você começa a criar processos, você começa a tirar de você, construir essa base para você se dedicar ao que traz mais retorno, né? Exato, Sim, faz até porque sentido. a gente vê que quando o dono de negócio já chega na gente, é porque ele virou um dono de negócio operacional. Então ele tá tão preocupado em... que ele tem que se preocupar porque o negócio só roda quando ele tá ali, que aí toda a força, energia e a mentalidade dele vai pro processo, mas não tem processo. Quando Sim. o dono de negócio precisa ser estratégico. Ele precisa ter tempo para estar na rua, ele precisa ter tempo para estar nos eventos, ele precisa ter tempo para ter uma visão sistêmica do negócio e entender o que precisa. E aí, quando esse dono de negócio chega pra gente assim, meu negócio tá indo bem. Ah, tá indo bem quanto? Ah, tô ali perto do 100% do que eu posso atingir de faturamento. Quando a gente faz o mapeamento do negócio de ponta a ponta, que é uma das coisas que a gente faz, a gente percebe que ele tá faturando 30% próximo do que ele poderia Nossa, faturar. olha isso, gente. Não, Mas- vocês escutaram isso, gente? Repete isso, gente, que isso é muito importante. E a Adriana, ela sabe tudo, porque ela é conselheira, então, assim, ela tem essa visão também do negócio, do negócio. faturamento, né? E é muito real isso que você está falando. Inclusive, é tão real que, conversando com um cliente, ele me falou exatamente isso. Não, o meu maior concorrente é muito grande, então a gente tem uma disparidade. Então, assim, eu já estou bem. Aí, quando eu fui olhar, se eu te falar que ele não tem um setor de vendas, porque ele tem uma venda recorrente, ele é tão bom que ele tem uma venda recorrente, sempre para os mesmos clientes ali. Eu olhei e falei assim, você tem noção do quanto... E fatura super alto. Eu falei, você tem noção do quanto você pode chegar no faturamento se você colocar e instalar alguns procedimentos e processos para vendas na sua empresa e marketing, por exemplo, Exato. não E é? aí a GS entra. Exatamente. Já vou indicar vocês para ele. Porque... Isso, Lógico. por favor. Pode É fazer esse exatamente contato. isso. Acaba Limitando, né? Ele tá tão envolvido no processo que para ele ali é o teto dele, né? E aí não vê. A gente, dentro de processos, identifica várias vezes a necessidade de um funcionário ou o excesso de funcionário também a gente vê. Porque às vezes tem gente a mais lá que não tem a faz necessidade. sentido. Se você regular processos, essa pessoa... Você economiza, porque a venda no final real. é real, porque tem o que fato, fazer. pensa, a gente quando vai criar, por exemplo, uma ação, né, de vendas ou algo específico pensando em faturamento, as pessoas só pensam em vender mais. Não, e às vezes redução de custos te aumenta também o valor.
Então a venda, afinal, não está é. ligado ao aumento de... Não, às vezes é numa redução. Às vezes está escapando dinheiro em algum processo que você, ao controlar isso, você, né? A sua margem aumenta, sim. seu faturamento também. Assim, as consultorias são tão importantes. Eu sou uma defensora de consultoria, porque o que acontece, eu vejo nas empresas, o empresário, primeiro que ele está no amor do negócio. Sim. Então, assim, não é que ele não sabe, é que ele não tem uma visão que tem uma consciência, um nível de consciência real da capacidade deles. Por quê? Porque ele está no amor do negócio. Então ele fala, eu já fiz tanto, deu tanto certo até aqui. E se eles falam, não, tem muita coisa. Por vezes, os colaboradores não têm coragem de dizer o que ele precisa ouvir, porque também não estão numa situação confortável, às vezes, de dizer. E a consultoria, ela vai falar tudo que o cara precisa ouvir, o que é verdade. É. Então, só isso, gente, já traz assim um valor agregado para o negócio absurdo, na verdade. É legal você falar isso, Dri, porque outro dia eu tava assistindo uma entrevista do Roberto Justus, e aí ele falou assim, sabe quando eu mais aprendi o que precisava pro meu negócio? Foi quando eu demiti as pessoas, porque eu fazia uma entrevista de demissão, e a pessoa me contava tudo, que ela não tinha coragem de me contar antes. Então ela falava assim, ele perguntava, por que você não fazia tal coisa? Porque o fulano da área tal tá fazendo não sei o quê. E aí você já começa a ver aonde estão, né? Alguns gaps, alguns os pontos de gaps. atenção. E eu acho que isso e tirando essa questão, né, comercial e de gestão, acho que eu e a Adriana, a gente tem muito isso por ser advogadas, né? Essa visão também hoje da consultoria preventiva, porque no Brasil as pessoas têm o costume de procurar advogado só depois que aconteceu o problema. E a consultoria preventiva da gente fala assim, você pode mitigar aqui, vamos fazer a negociação assim, você pode pegar esses riscos, mas tenha consciência que se acontecer, vai acontecer, pode ir para esse caminho. Então, né, consultoria de vendas e de Porque vira uma matriz de risco mesmo, né? Vocês vão mapeando e aí desse mapeamento vem essa matriz de risco que às vezes o empresário olha se ele tem um fornecedor para uma matéria-prima super importante e às vezes não tem um nível de consciência. Vai mapeando e fazendo essa matriz de risco, né? Exatamente. Não, gente, consultoria sempre, né? Isso. É isso. E aí, pra Glenda, a gente queria saber o que você acha mais difícil hoje em vendas? Entregar aquilo que você vende. Esse é o principal desafio. Porque Sabemos. a gente vê todo mundo aí criando metodologias, sistemas, um monte de coisa para vender, pensando na venda e retorno financeiro, essa venda só em dinheiro entrando para a conta e para o negócio, e esquece o quão importante essa venda representa a imagem da pessoa que está ali vendendo, a imagem da empresa e o quanto você precisa entregar aquilo que você promete. Porque a gente vê muitas pessoas tendo experiências ruins em vários setores, com vários produtos e vários serviços, não pensando que essa venda ela não é uma venda só imediata. Ela é uma venda a médio e longo prazo. O que adianta hoje você fazer uma venda para um único cliente e essa pessoa nunca mais compra de você? Tem a questão de imagem, tem a questão de reputação, né? Tem a questão, inclusive, dos princípios. A gente fala, a GRC tem princípios inegociáveis e princípios muito claros. Sim. A gente decide os projetos que a gente se envolve com base nisso. E tem coisas que tem projetos que tudo que a gente promete, a gente entregando, inclusive, é muito mais. Então, venda com a consciência daquilo que você sabe que você vai entregar. Né? Para garantir a qualidade, exatamente, os seus princípios sendo aplicados ali. Aproveitando, pegando essa parte que você fala, é verdade, essa questão da entrega, né? Eu percebo, assim, sendo conselheira, que a gente, querendo ou não, por vezes a gente tem um pouco de resistência das equipes, né? Porque, assim, chega uma consultoria. Então, eu já sei fazer tudo isso, eu já sei vender, a gente já vende bem. O que você vem fazer aqui? Então, as pessoas... E óbvio, eu até entendo, né? Porque, assim, hoje a pessoa sabe um pouquinho mais que eu já tô com um caderninho anotando, gente. Não, porque você aprende muito numa conversa e tudo. Mas a gente tem uma resistência. O que vocês encontram de maior dificuldade nas equipes de vendas, assim? Primeiro, acho que é uma quebra de crença de que vendas não é só essa questão do dinheiro, daquilo que você vende, não é só sobre a quantidade que você vende ali, né? Um dos nossos principais treinamentos de vendas é justamente atrelado ao comportamento destes profissionais. Primeiro que hoje as pessoas têm muita história e muita dificuldade de entender que a relação com as pessoas hoje é construída de uma maneira diferente, né? A maneira como as pessoas hoje se conectam uma com as outras é diferente e muda de acordo com a estratégia do negócio. Então, muitas vezes, nos nossos treinamentos, é importante ter fases para quebrar essas crenças, para mostrar para ela que existe um plano de negócio para o futuro e que essa adaptação ou ressignificação de como fazer vendas é importante.
porque senão você vai ficar sempre ali no parâmetro médio, né? Numa entrega mediana, que é o que a gente fala, e não uma entrega com excelência. E aí, uma das coisas que a gente, logo depois que começamos, e a gente viu que a gente estava entrando dentro de um limbo de... um cliente uma vez usou essa palavra e isso causou até sobre ser genérico, né? E aí eu falei, já não era, e eu falei, agora a gente ainda precisa muito mais personalizar, né? E aí essa personalização por exemplo, chegar dentro de uma empresa, dessa pessoa que é resistente àquilo, e ver que a construção está sendo com ela. Não é uma construção da GRSI, né? Nossa, para ele aplicar. Não, pelo contrário, ele faz parte deste processo. Então, a gente tem sim uma base, uma metodologia, mas em todos os nossos, nas nossas propostas, a gente deixa isso. Isso vai ser construído lá na mesa. Então, é aqui. A gente tem uma base que começa aqui. Agora, me conta como que funciona aqui a estruturação aqui do podcast. Onde vocês querem? É com a ideia de vocês, com o que você faz hoje, é sobre potencializar o que você já faz, né? Sim. Não é vir aqui para mudar, e aí onde gera um desconforto. Às vezes que a pessoa fala, vai vir aqui, já tá dando certo, já faço, ele vai mudar. Não, eu vim aqui para somar, para potencializar o que você já faz, né? Então, essa construção personalizada, num primeiro momento tem, mas aí quando ela percebe que ela faz parte do processo, aí é onde a gente começa a quebrar essas crenças, e aí consegue essa união, né? Ai, que legal, que legal. Porque querendo ou não, se a gente encontra dificuldades, não tem como, né? E cada equipe, cada pessoa é uma pessoa. E aí eu acho legal até desse processo que vocês estão contando aqui, aí, principalmente acho que da auto-performance, porque você usou agora a palavra crenças, né? E hoje a venda e toda a empresa hoje vai ter que migrar para o digital de uma maneira ou outra. E aí a gente fala muito hoje na palavra modelar, né? E vamos modelar pessoas e tudo mais. Mas aí, esses dias eu tava pensando nessa questão de modelar, eu falei assim, tá, mas o quanto isso também agrega a nossa vida? Porque cada um tem sua essência, cada um tem seus valores, e aí vocês têm essa visão de, tipo, trabalhar auto performance, de conhecer, assim, ó, o dono do Ricardo, ó, você segue essa linha, tudo bem, falam que tá dando certo ser assim na rede social, mas vocês conseguem criar essa estratégia de auto performance da pessoa, ser ela, a própria marca dela, com a vendas, vocês também dão esse aconselhamento pro digital, no negócio da pessoa? Sim, isso acontece dentro da parte, né, de gestão ali, de processos. Tem a parte digital que hoje é o do momento, né? Então, quem está fora do digital vai acabar. Sim. E aí precisa disso. Essa personalização é isso, não ter um padrão. É pegar como ela faz, como ela tem de essência e potencializar aquilo de alguma forma, né? As pessoas são resistentes à mudança exatamente por ter que fazer igual todo mundo faz. Ou porque o modelar eu acho importante, né? De você servir como um modelo para que você faça da sua forma, né? Sim, da sua forma, sem perder sua essência, né? Exatamente. Acho que é isso. Mas aí a pessoa, quando você fala, às vezes, sobre uma estratégia, por exemplo, do digital, e aí a pessoa acha que se você fala, um exemplo, sobre o TikTok, que é a dancinha. Então, que eu vou ter que fazer dessa forma, né? Porque é isso, ela acha que tem que ser igual. E não, você pode modelar e trazer isso para sua característica. Então, hoje, por exemplo, até mesmo dentro da GRSI, eu tenho um lifestyle que eu sempre tive, que faz parte da minha essência, que é ligado ao esporte, tudo isso, e eu uso o que eu faço hoje, linkado com a parte de gestão, que é o que eu faço dentro da GRSI, para mostrar sobre o meu trabalho. Eu não perdi esse meu lado, né? Que é o meu lifestyle, por causa que eu preciso mostrar sobre processos ali. Sim, eu acho que até perde, né? Exato. Porque aí não é você. Exato. Não é você, aí, né? Aí não é a verdade, né? É isso. Então, é importante, né? Sim. E quando a gente tem os clientes ali questionando a gente entra até um pouco do que a gente fala de objeções, né? Que são aqueles argumentos que a pessoa fala por que sim, por que não. E a gente fala de ter objeções positivas ou negativas embasadas, né? O Ri trouxe ali, então, falando do TikTok, dancinha. E aí, quando a gente é questionado sobre canais de vendas, né? E canais de posicionamento, é o que a gente fala. O TikTok, por exemplo, hoje, para o nosso negócio, nosso cliente não está ali. Hoje, daqui 5 anos, aquele público vai ser o nosso cliente. Sim. Então, a gente tem que pensar nessa construção de negócio a curto, médio e longo prazo. Então, quando você traz esses porquês embasados dentro da essência da pessoa, da marca e para o negócio, você encontra os caminhos para trabalhar nesses canais. Tá. Eu acho que a modelagem é muito isso, a gente tirar os pontos positivos de quem a gente modela,
Porque, assim, eu vejo que as pessoas bem-sucedidas, elas têm características muito similares, né? E, assim, cada um, obviamente, com a sua essência, cada um com os seus valores, mas as características em si, elas são bem similares. E aí a gente olha. Então, modelar, eu acho que é muito isso, né, Pamela? A gente pegar o que tem de bom daquela pessoa. E aperfeiçoar da nossa forma. E aperfeiçoar. Porque eu tinha muito assim, aí eu olhava, a pessoa era super, mas tinha um negócio que aquilo não batia. Falava assim, gente, não, esse valor, não, eu não quero mais nem saber dessa pessoa. Não, você tem que pegar o que é bom das pessoas, né? Exatamente. E aí, falando disso, eu quero saber quem vocês modelam. Eu queria saber quem são pessoas que vocês modelam, inspirações de vocês, assim. Olha, eu tenho alguns profissionais, o Carlos, em termos de vendas, né? Uhum. Tenho o Carlos Bush hoje, que é um profissional que tem uma história incrível. E você vê toda a forma dele de trazer essa concepção de vendas muito atrelada para o lado humano. Então, é uma das coisas que eu mais me conecto com ele, né? Todas as referências que ele traz referenciado a isso. Eu acho muito importante. Para mim, Joel J, desde a parte quando eu tinha uma vertente somente para a parte física, né? Exatamente pela alta performance, né? Pela alta performance, é um dos moldes, assim, que eu tenho, e é exatamente esse ponto. Tem muita coisa, várias vezes eu falava, acho que agora aqui Já não é mesmo. não é mais na essência, assim, como um molde, o Joel J hoje seja a minha maior referência. Ah, legal, legal. Legal isso. E para vocês? Nossa, gente, eu tenho assim, hoje eu tô modelando umas 10 pessoas. A Adriana é ótima. Maravilhoso, é isso. Eu modelo, Porque tem sério, muita 10 gente, pessoas. E aí, estudando essas 10 pessoas, eu tenho hoje 10 modelos, 10 pessoas que eu fico modelando, assim, grandes pessoas, assim. A primeira é Jesus Cristo. Então, é meu primeiro modelo sempre. E eu busco sempre lá e vou buscando as características dele. E cada vez que eu olho uma história lá, eu vejo uma característica diferente nele. E quanta sabedoria, assim, sabe? E você pode usar isso em todas as áreas da sua vida. É surreal, assim. Exatamente. Hoje a gente fala muito sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, quando sempre esteve tudo lá, né? Verdade, é isso. Então, tudo que as pessoas fazem hoje, eu gosto muito de escutar palestras. Você olha e fala, gente, Então, assim, Jesus Cristo é meu primeiro modelo. Eu gosto sempre de olhar as características deles e cada vez eu acho características maiores e melhores, assim, sempre. Mas eu tenho uns 10. É engraçado que outro dia me fizeram essa pergunta e eu fiquei assim, quem é o modelo? Sabe, deu aquela parada, mas eu acho que é isso, né? Modelar as características das pessoas, assim, não... Eu gosto de gente autêntica, sabe? Então eu modelo geralmente pessoas que são autênticas, que se bancam. Então eu sou muito esse perfil. Então o meu perfil, eu falo assim, eu acredito nisso, eu tenho valores inegociáveis, eu vou bancar. Doa quem doer, mas sempre respeitando, sem prejudicar ninguém. Então, por exemplo, o Ítalo Marcilli é uma pessoa que eu modelo na força, na coragem, na forma de falar. Aí ele acredita nos valores dele, pode vir quem for, fala assim, eu não acredito em Deus. Ele fala muito nisso. Ele fala, beleza, mas a real é essa aí, né? Tipo, eu acho que ele é uma pessoa, o Ícaro de Carvalho é uma pessoa, tem pessoas no jurídico que são profissionais que eu respeito muito pela questão intelectual. Hoje a gente pode falar as influências estão muito em alta, né? Então, sei lá, a Lara Nesteruk, eu não tenho afinidade no jeito, mas eu falo, Ela é alguém que banca. porque ela banca ela. Exato, Então, exato. eu não modelo as atitudes, não sei o quê, mas o jeito. Comportamento. Se eu acredito nisso, eu vou bancar e eu vou segurar os meus valores. Então, para mim, é muito importante essa questão de valor, sabe? Então, eu gosto de bancar essa questão, assim. Então, acho que a minha modelagem é na autenticidade, na verdade. E aí, eu tava pensando aqui, a gente sempre pergunta para as convidadas, a gente nem tava isso. Qual a habilidade, se vocês acreditam no potencial da mulher. Aí, como a gente tem hoje um homem, vamos ouvir do homem. Porque assim, nós estamos com mulheres incríveis, um homem incrível, mas assim. Não é, Adri? Eu acho que a gente deveria. Você trabalha com uma mulher, você é sócio de uma mulher. Não, agora é sério, assim. Quais são as habilidades que você acha? Você acredita no potencial da mulher? Você sente assim, a mulher é boa nesse negócio aqui que nós homens não é não. Sabe aquela coisa assim? Certo. É pra falar bem mesmo. Entendi. Eu falo isso, já falei várias vezes, né, para várias pessoas, para as minhas maiores inspirações são mulheres, assim como
pessoa, né? E eu falo que hoje, por ter trabalhado com bastante gente, meu público sempre foi muito mais feminino. Uma mulher decidida, que banca, o homem não existe homem que consiga superar. Nisso, com o passar do tempo, e graças a Deus esse espaço vem aumentando, né, dentro da sociedade, assim, de oportunidades. Uma mulher que quer, assim, então eu acho que é uma característica de decisão. Para mulheres que querem, uma mulher decidida, né, ela consegue muito mais que o homem. O homem não tem culhão pra fazer, acho que pra bancar o que uma mulher faz. Você você acha você acredita no potencial da mulher? Você acha que tem um... Eu acredito muito e eu acho que mulheres se desafiam mais. Acho que muitas vezes algumas mulheres, né, muito com esse perfil de decisão, se colocam em lugares mais desconfortáveis, né? Ou por situações de vida, ou por uma questão cultural que também existe, mas eu acho que mulheres têm um pouco mais desse perfil de se colocar à prova. A mulher, ela realmente, o homem não, que não são características diferentes, mas é uma característica que a gente escuta muito, né, Pamela? Que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E essa questão da autenticidade, de se bancar, ela não liga que vai ter problema. Ela não liga que vai ter desconforto e ela vai lá, né? E às vezes o homem fala, eu já sei que vai dar problema, gente, não mexe com isso, não é? Evita, né? O homem evita, assim, é muito isso, a gente vê muito isso, né? Então, assim, Com certeza. já vai dar problema. Eu não sei, eu sinto que às vezes o homem fica meio mais estressado, assim, se não dá certo. Eu vejo, assim, a Adriana, né? Ela também é uma inspiração como profissional. E quando a gente, até por causa do podcast, a gente tá mais junto e tudo mais, eu falo, a Adriana faz 1000 coisas ao mesmo tempo que ela tá cuidando do filho, ela tá cuidando do escritório, ela tá cuidando, que ela é conselheira, não sei o quê. E eu acho que a mulher tem essa habilidade. Às vezes a gente tá no carro, né? A Adriana tá... E é isso, eu acho que a mulher tem essa habilidade de conseguir lidar com muita coisa. A gente entrevistou a Sandra Janguier e ela falou, ela tá fazendo o negócio dela, às vezes o marido dela manda uma mensagem, a gente vai dar um jantar para 15 pessoas e ela tem os negócios dela e ela tem que desenrolar ali, né? E aí eu acho que... Fazer bem feito. Fazer né? bem feito. Essa é a habilidade de bonita, fazer várias coisas ao mesmo tempo, é isso, bem fazer feito. bem feito. E fazer bem feito, não, realmente, é uma característica muito forte da mulher, né? E assim, para vocês trabalharem com o público de vocês, para vocês, existe essa diferença quando vocês chegam chegam na empresa, no departamento, olha, quem faz essa gestão aqui, eu gosto muito de estudar sobre liderança também, amo, né? E uma das pessoas dos cursos que eu fiz de liderança que eu gostei muito foi o Oscar Motomura, e ele fala muito sobre, quanto menos você precisar estar aqui, que era o que você estava falando, Ricardo, quanto menos você como líder precisar da tua presença, é porque de fato tá funcionando. Porque assim, se você realmente não precisar estar e as coisas funcionarem, é porque você é um bom líder. É isso mesmo. Se você precisa tanto da tua presença dali, daí, Perfeito. poxa, o que tem aqui? O que tá de errado, né? Que você precisa estar tanto aqui. Então assim, vocês encontram essa questão em que os líderes fazem questão de estar presente, ou que existe essa diferença ali de característica entre líderes masculinos, homens ou mulheres, ou não? Eu acho que quando a gente fala de empresas um pouco maiores, existe um pouco mais dessa equipe autogerida e de uma liderança que entende essa importância, inclusive, de dar espaço para a equipe. E em empresas menores, a gente sente mais uma questão de autocontrole, de ter que controlar. O que a gente percebe também é que, às vezes, um público com uma liderança feminina exige muito mais atenção e, muitas vezes, nos recorre muito mais para a tomada de decisão do que o homem. Às vezes o homem, neste aspecto, ele quer fazer acontecer até para se provar um pouco mais, enquanto a mulher procura segurança. Então, até a forma de lidar com isso é diferente. E muitas vezes isso é espelhado na equipe. Né? Então, também a gente tem essa análise de qual equipe é construída por uma gerência masculina, qual equipe é construída por uma gerência feminina e como trabalhar isso, interfere, inclusive, no modelo ou no método que a gente define para seguir com aquela empresa. Bacana. E acho que se complementam, né? O homem e a mulher. Eu vejo agora hoje pela minha sociedade com meu marido, eu sou uma pessoa que sou da segurança. Sim. Ele é do risco. Então a gente se complementa. Ele é uma pessoa que eu modelo, eu falo, porque ele vai. Eu falo, Luiz, volta um pouquinho mais pra cá, né? Mas é isso, acho que a experiência dos dois se complementam, né? Cada um é bom. E eu acho que o nossa
sociedade dão certo porque nós somos ao contrário. Muito. A Glenda vai indo. E eu sou da você segurança. é da segurança. Aí, Ah, é? o homem, a bermuda também. Aham. A gente, dentro do negócio, né, é exatamente isso. Ela vai construindo. Exato. E eu vou atrás. Ele que puxa, às vezes. ele que a fala, parte da segurança, que é o contrário. E isso eu acho que reflete no operacional, né, com o cliente. Até por ter essa condução diferente, nos facilita em algum momento ali com os gestores, com líderes, de uma forma diferente de tratar. Ah, que legal, é um complemento, né? Exato. Total. Ah, gente, que delícia. Agora fala para que vocês diriam, uma mensagem que vocês diriam para quem quer empreender? Primeiro de tudo, acho que é arriscar. Tome a decisão de arriscar e comece com aquilo que você tem hoje. Né? A gente, inclusive, nessa questão de modelagem, muitas vezes a gente quer modelar para coisas que já estão grandiosas. Né? Empreender é desafiador, existem muitos altos e baixos, mas existe também um processo de crescimento e aprendizado que é incrível, assim, não tem como conseguir consolidar ou tangibilizar isso. E se está dentro de você, se mesmo nos momentos mais difíceis, o sentimento que você tem é que esse é o caminho, continua. Porque muito em breve você vai conseguir fazer a voltinha do muro para mudar os seus patamares, para chegar exatamente aonde você deseja. Legal. É muito maravilhoso, né? É muito. É isso. Comece com o que você tem. Eu acho que você esperar o cenário perfeito, né? Ou ter tudo muito seguro, no meu caso, né? Segurança muito certinho, que agora eu vou conseguir, porque agora eu estou estruturado. Passou, né? Já mudou o mercado, já mudou a oportunidade. Então, se você... Nem todo mundo tem essa... Não é a vontade, né? Mas essa veia do empreendedorismo. Se você tem essa vontade, eu tenho um pouco, faz. Faz do jeito que você tem hoje, dentro das suas limitações, invista em conhecimento, invista em consultorias, mas arrisque, né? Acho que arriscar E eu acho que para fechar, um outro recado muito importante é escolha aliados. É muito importante ter aliado. É muito importante ter gente construindo isso com você. É difícil, sozinho. Né? Então, e outra, com aliado é exatamente essa questão da complementariedade. Sim. Em alguns momentos você tá assim, tipo, não é isso. Aí vem a pessoa e fala, vamos, é aqui. Faz toda a diferença. Verdade. Toda a diferença. Então, ter um alinhado para essa caminhada é fundamental. E aí é durante a caminhada que você vai encontrando os parceiros. É verdade. Para agregar valor cada vez mais. Perfeito. Para sua vida, para essa experiência do empreendedorismo. E aí, como consequência, para o seu negócio. Perfeito. Legal. Ai, tá acabando, né? Ai, Passa rápido. Voou. Muito voou. rápido. Eu amei a mensagem de vocês e eu acho que se coaduna muito com a nossa ideia daqui do Mulheres. Sim. Né? A ideia do Mulheres Incríveis é realmente juntos somos mais fortes. Eu acho que a Adriana tem uma característica, eu tenho outra e se complementam também. E é promover esse encontro. Como é da organização, eu sou a da gente- desorganização. A gente está na fase do casamento, né, gente? Dri, vamos Ricardo. fazer a lista, Dri. Daí a Dri, já. não, vamos. Vai dar certo. Eu sou do vamos fazer acontecer. Mas é isso, vai se encaixando e toda a sociedade é um casamento e não adianta, é isso mesmo. E a gente vai encaixando. bom que é assim, né? Porque se Exatamente. for só, a gente é muito chato, né? Porque a gente não é tão legalzão quanto a gente Sim, A real é. É, A gente isso precisa é. do outro. Exato. Porque junto é mais gostoso, a gente junto é E mais... ninguém faz nada grandioso sozinho. Isso não existe. Pode perceber, nós sempre estamos e precisamos estar com pessoas. Nós precisamos de pessoas, né? Aliás, já no momento da criação, Deus nos fez assim. Nós precisamos de pessoas. E, gente, como as pessoas contribuem na nossa vida. Eu falo para os meus filhos, às vezes, não exclua ninguém, porque elas nos ensinam como ser e como não ser também. verdade. Sabe? A gente vai aprender como ser e como não ser. Você vai fazendo sua listinha, meu amor. Isso daqui Alisa, não é tá vendo? bacana. Pegou o gancho certinho. Lista, processos, olha aí, ó, gestão. Mas é muito legal. Esse negócio de modelar é isso, você modela a pessoa que tá do seu lado. Né? Exato. Você, não adianta, eu sou a pessoa do risco até porque eu venho de um outro movimento, mas eu aprendo muito com a Adriana, porque ela é uma pessoa comercial, né? É a pessoa que vai e faz. Eu ainda tô ali, eu fico ali assim, será que a gente vai mesmo, Adriana? A Adriana já foi, ela já trouxe o empreendimento, ela já fez. Ela já fez. Tá pronto, né? Mas é isso, é bom você ter essas pessoas, Exato. porque não adianta, gente.
juntos somos mais fortes. E obrigada por vocês estarem aqui, foi um prazer. E é legal que vocês trouxeram isso no nosso papo. O que dá para entender? Nós temos muitas crenças limitantes e às vezes elas são imperceptíveis, porque tá lá no nosso subconsciente, né? Porque tem a ver com o nosso chip da nossa criação, com os nossos valores, enfim. E aí esse chip faz realmente com que a gente não avance de não fazer alguma coisa. Então, assim, às vezes eu converso com alguma amiga e falo, não, mas eu não vou começar a estudar agora. Eu falo, por que, meu amor? Começa agora. Mas já tá tarde. Tarde aonde, amor? Tarde é meia-noite. Começa já e vai. E vocês trazem muito isso, né? Isso pra mim ficou muito claro, que as pessoas podem começar a qualquer momento. Sim. Não é verdade? Exato. A gente começou e recomeçou várias vezes, né? Várias vezes. Chegar nos Estados Unidos, vamos começar. Chegar aqui no Certeza. Brasil, eu demorei 5 anos fora. Foi começar tudo de novo. Eu demorei pra entender que era a Glenda no Brasil, eu demorei pra entender o Brasil de novo. Então a gente pode começar e recomeçar quantas vezes a gente quiser. Essa mensagem. Você aí, meu filho de Deus, já comece já. Comece hoje, não é, Glenda? Não é, Ricardo? Né, Pamela? Oi. Obrigada, gente. Incríveis, ó. Obrigado a você. Beijos. Beijo, gente. Tchau, gente.